Olá, galera! Pessoal, então hoje nós vamos fazer a correção da DFC direta, beleza? Tá. Alguns de vocês tiveram dúvidas em questão de contas que não fosse nem fornecedor, nem clientes, contas, por exemplo, impostos, despesas administrativas e de vendas. Nesse sentido, então eu quero voltar a frisar para vocês que quando a gente fala em demonstração do fluxo de caixa do método direto, nós vamos fazer a operação para cada uma das contas com base naquela equação que eu passei, saldo inicial mais entradas menos saídas igual ao saldo final. Então, o saldo inicial sempre vai ser o valor que estiver no balanço, tá? Do ano, por exemplo, o X1. A entrada nós vamos tirar lá da DRE, que foi o gasto, o pagamento que houve durante o período. E o saldo da saída, que a gente fala, é o ano subsequente. Então, o período que nós estamos analisando. Então, no caso, vamos dizer X2, tá? Então, sempre nessa estratégia. Quando não houver dados no balanço, ou na DRE, nós vamos utilizar somente os dados no balanço. Isso quer dizer que não houve pagamento para aquela determinada conta durante o período, ou quando não tiver dados no balanço, isso dá a entender que não houve, por exemplo, não ficou contas a pagar, não tem obrigações a pagar sobre aquela conta, sobre aquela determinada despesa, porque sempre vai acontecendo e você vai pagando, você não fica devendo, né, para aquele fornecedor, para aquele determinado serviço que você contratou ou despesa que você adquiriu, tá bom? Então, você já paga no momento de utilizar daquela atividade ou daquele serviço. Por isso que já vai só na DRE. Lembrando, então, que eu falo para vocês sempre, nós sempre temos que ter em mente que o balanço, ele reflete uma posição estática da nossa empresa. Mas estática do tipo, os bens que eu tenho ou que eu tenho a receber, então os meus bens e os meus direitos, como, por exemplo, duplicatas a receber, seguros pagos antecipadamente. Então, serviços ou direitos que eu tenho a receber, que é um ativo meu, e bens que eu já tenho. O meu passivo, ele demonstra o que eu tenho a pagar a curto prazo, todos os meses eu tenho a pagar ali, e também a longo prazo, que eu vou pagar mais do que um exercício, ou seja, mais do que 365 dias, mais do que um ano. Né? Então, eu vou pagar prolongadamente. Então, é nesse sentido, tá bom? E a DRE, ela mostra qual foram as despesas que efetivamente eu paguei durante o período. Então, o que eu desembolsei, tirei do meu caixa de dinheiro. Tá tranquilo? Então, agora a gente vai ver isso bem na prática. Nós vamos fazer a correção da DFC direta. Depois de vocês assistirem esse vídeo aula aqui, que eu tô explicando para vocês a correção da DFC direta, vocês vão fazer aquela correção, autocorreção, que eu falo para vocês fazerem sim, para analisar o que vocês fizeram certinho, o que vocês tinham entendido de uma forma, acabaram se equivocando, né? Para vocês refazer, para vocês retomar e fechar certinho esse conteúdo. Beleza? Lembrando, eu estou sempre à disposição de vocês. Tá bom? Vamos lá, compartilhar a minha tela. Então, compartilhar. Bora lá, galera. Vamos começar com a 1 aí, então. A 1 acho que a gente fez junto, se eu não me engano, lá no nosso na nossa videoaula. Mas vamos lá. Para responder as questões a seguir, utilize as seguintes informações contábeis. Então, para a gente fazer a DFC, nós sempre vamos utilizar de base o nosso balanço e a nossa DRE, tá? Lembrando que a DFC direta, nós vamos fazer sempre o cálculo para saber o saldo de cada conta pelo meio daquela equação, tá? Por meio daquela equação. Então, sempre vamos utilizar aquela equação. Se nós trabalhamos dentro de uma empresa, nossa empresa, ela não faz a DFC direitinho, só para meios de obrigações acessórias fiscais, mas vocês entendem que vocês estão analisando, estão vendo que é importante a empresa ter uma demonstração do fluxo de caixa, vocês podem utilizar o sistema da empresa e desenvolver vocês mesmos, na prática, a DFC para mostrar aí para os
diretores, para os gestores da empresa. Tá bom? Então, é uma ferramenta, como eu falei sempre, a DFC direta, ela é uma ferramenta gerencial, tá? Ela é utilizada para tomar de decisão geralmente dentro da empresa, porque tem mais dados que geralmente no balanço eles estão mais compilados dentro de uma única conta e nos nossos papéis de trabalho, vamos falar assim, que é interno da empresa, nós temos mais informações, de uma forma mais segregada, tá? Então, vamos lá. Então, o valor que foi pago no primeiro semestre de 2014, referente às compras de estoque, foi em reais de... Então, lembrando lá, conforme a nossa aula que a gente fez de videoconferência sobre a DFC, para a gente calcular o fornecedor, nós temos que saber o valor da compra. Quanto foi gasto em compra durante o período. Então, para isso, nós vamos fazer primeiro uma equação diferente, envolvendo o estoque, e depois nós vamos jogar naquela equação, saldo final, mais entrada, menos saída, igual ao saldo final. Então, a equação diferente, ela é o seguinte, compras igual estoque final menos estoque inicial, mais CMV. Então, vamos lá. Então, ela vai ficar da seguinte forma. As nossas compras do estoque final, 32 mil. Aonde que eu vejo estoque final, prof? O que quer dizer estoque final? Então, para a gente fazer a DFC, nós temos que ter um balanço comparativo, né? Então, que compare 2 anos. Então, aqui, ó, estoque final 2014, o último ano que a gente está analisando, 32 mil. Menos estoque inicial, 50 mil. Mais o CMV. Onde que eu vejo meu CMV? O CMV eu vejo aqui na DRE, 840 mil. Então, nós finalizamos falando o seguinte, a nossa empresa, ela teve aí 822 mil pago de estoque de compras, né? De compra durante o ano, tá? Então, vamos lá. Para fazer a nossa continha, nossa DFC dessa conta. Então, o saldo inicial do fornecedor, ele vai ser o quanto? 170 mil. Então, aqui, ó, fornecedor, 170 mil. Saldo inicial por quê? Porque é 2013, primeiro. Então, 170 mil. Entrada, o valor de compra que a nossa empresa teve durante o ano. Então, 822 mil. Saída, 64 mil reais, que é o valor final, tá? Então, se antes nós tínhamos 170, agora nós temos 64 de fornecedores a pagar, que é o saldo final, dia 31/12 de 2014. Aí nós fazemos o cálculo e vamos ter um saldo final de fornecedor, quanto de fato a empresa pagou durante o ano de 2014 em fornecedor foi 928 mil reais. Pessoal, quando a gente fala em saldo inicial, que é o ano subsequente, nós temos que pensar o seguinte, 31/12 de 2013, o fornecedor ele tinha 170 mil reais. Então, nós iniciamos 1º de janeiro de 2014 com saldo inicial de fornecedores de 170 mil. Por isso que a gente fala saldo inicial, porque o balanço ele é feito quando? Sempre no último dia do ano, tá? Então, por isso que a gente fala saldo inicial aqui. Então, vamos lá. O valor, então, pago para fornecedores que foi tirado de caixa, que foi realmente, ó, tirei do caixa da minha empresa e fiz pagamento durante todo o ano de 2014, foi 928 mil reais. Beleza? Seguimos, então. B. O valor que foi pago no primeiro semestre referente a compras de estoque foi em reais. Compras de estoque, então, B. Ainda. A resposta certa é 928. Tá? Então, agora sim. B. Deixa eu tirar minha fotinha aqui da frente. O valor que foi pago no primeiro semestre de 2014, referente a contas clientes, foi de... Então, a conta cliente não vai ter essa equação a mais, igual nós temos no fornecedor, tá? Então, isso fica somente para fornecedores. Então, nos clientes, nós vamos jogar direto na fórmula.
como nas demais, nas próximas todas, tá? Nas próximas questões todas. Nós vamos fazer sempre esse ajuste só quando a gente vai falando em fornecedores, porque a gente tem que saber o valor de fato que nós gastamos em compras durante o período. Então, vamos lá. Saldo inicial de cliente. Então, quanto foi que terminou no ano X, no ano 2013, a conta clientes? Quanto eu tinha a receber de clientes em 2013? Nós tínhamos a receber de clientes em 2013 R$80 mil. Então, é esse valor que nós vamos jogar ali. Quanto que nós tivemos de entrada? Quanto nós vendemos? Nós vendemos para cliente durante o período. Então nós vamos pegar aqui a nossa receita bruta. R$1.200.000 nós vendemos. E quanto nós temos de saída? Quanto nós temos de clientes a pagar agora no final do ano de 2014? No dia 31/12 de 2014. Quanto nós temos ainda a receber? Então, nós temos a receber aí 105 mil. Então, agora a gente vai saber o quanto nós recebemos de fato do nosso cliente durante o ano de 2014. Então, recebemos dos nossos clientes R$1.175.000. Tá? 2. A empresa MMCIA possuía as seguintes contas em seu ativo em 31/12 de 2017. Acerca das contas apresentadas, os saldos das disponibilidades em 31/12 de 2017 é de... Então, o que são os disponíveis? O dinheiro que eu tenho em caixa, em banco, para eu gastar em qualquer situação emergencial que a minha empresa possa colocar, ou em qualquer conta que eu tenho para pagar, quanto de fato eu tenho em caixa que eu posso usufruir desse dinheiro, tá? Que se eu precisar, eu posso captar o dinheiro para pagar alguma conta. Lembrando, é o valor disponível para que eu possa gastar. Então, depósito bancário à vista. Ok, depósito bancário à vista é o dinheiro que eu tenho no meu banco, é um disponível. Então, opa. Crédito de funcionário. Não entra como disponível, tá? Então, isso é um crédito. Depois a gente vai debitar lá do tanto que ele tem para receber da gente. Propriedade para investimento. Propriedade para investimento, ela é um bem, só que ela não é um bem que está disponível. Eu não posso pegar aquela propriedade e pagar uma luz quando eu precisar, ou pagar alguma coisa que vir a acontecer na minha empresa, tá? Então, vai demorar até que aquela propriedade ela se transforme em liquidez, em dinheiro para mim. Então, ela não é disponível. Disponível que eu tenho em caixa de imediato, tá? Depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo. Esse é o dinheiro que eu tenho no meu disponível, é um depósito que eu tenho lá já. Só que ele está vinculado já, ele já está ligado ao pagamento de uma conta. Ele não está disponível. Vocês estão entendendo? Eu não posso captar aquele dinheiro e pagar outra coisa. Aquele depósito, ele está no meu caixa, ele está no meu banco, mas ele não está disponível. Ele já tem para onde ir. Ele já vai ser utilizado para fazer um pagamento deste empréstimo de curto prazo, entendeu? Então, para dar um exemplo disso aqui bem fácil, quem tem internet banking no celular vai lembrar que a gente pega o nosso celular no início do mês, caiu o dinheiro lá do nosso salário, ele vai estar em azulzinho. Quem tem débito em conta, tipo de luz, telefone, internet, enfim, financiamento com a caixa, vai cair o dinheiro aqui, já vai estar no vermelhinho aqui, o dinheiro que nós vamos ter para debitar. Então, aquele dinheiro que nós temos aqui, ele não está totalmente disponível para nós. Parte dele já tem para onde ir, já está comprometida, beleza? Então, é a mesma situação disso aqui. Eu posso ter o dinheiro ali, mas ele não está disponível para mim fazer com ele o que eu bem entender, né? Na minha empresa, eu quero dizer assim. Então, seguimos. Participação permanentes em outra empresa. Então, participação em outra empresa é eu ter comprado ações em uma outra empresa e ou ser sócio de uma outra empresa. Isso é possivelmente um investimento que vai me gerar caixa, mas ele me gera caixa de 6 em 6 meses, anualmente, ou quando eu for vender essas ações, que ela vai me gerar uma valorização e eu vou receber. Então, ela não é um dinheiro disponível para mim, ela é uma fonte de lucro, ela é uma fonte de gerar caixa, mas ela não é um disponível, ela não é um dinheiro em caixa que eu posso captar o momento que eu quiser para fazer uma compra. Se eu precisar amanhã, eu já tenho ela na minha conta. Não é assim.
Numerários em trânsito. O que é numerários em trânsito, galera? Essa hora que eu ia estar dentro da sala de aula para ouvir vocês falar, né? Mas não ficar mudos, falarem assim, tipo, prof, eu sei o que é, tá bom? Eu sei que vocês sabem o que é, tá bom? Então, é um dinheiro que já foi depositado, tá? Para a empresa, ou pagamento feito entre controlados e controladoras, enfim, que já está em trânsito, já está para cair na conta da empresa. Ainda não está lá no banco, mas já está em trânsito, já foi feito o depósito. Em 1, 2 dias vai estar na conta da empresa. Então, isso assim é um disponível. E ágil por rentabilidade futura de investimento, o chamado goodwill por exemplo, pode ser marca, pode ser cartela de clientes. Então, é aquilo que a empresa tem além do patrimônio físico dela. Então, vamos supor assim, ó, a empresa ela vale 1 milhão para a sociedade, tá? Ela vale 1 milhão no mercado, se eu for colocar ela vem. Vale fisicamente falando. Mas ela tem muito tempo de mercado, ela já tem clientes sólidos, ela é uma empresa sólida, ela é uma empresa que está girando sempre dinheiro, ela já está na sociedade inserida mesmo e funcionando. Então, 1 milhão vale os ativos menos os passivos, que é o patrimônio da empresa, tá? Mas essa empresa, se você fosse colocar ela mesmo, ela valeria aí 1.500.000, 1.800.000, 2 milhões de reais, tá? Por quê? Porque ela tem uma coisa chamada ágil, ela tem possibilidades, ela gera benefícios futuros. Você comprou ela, ela já vai autogerar benefícios para vocês. É só você continuar tocando ela, porque ela já tem clientela, ela já tem marca, ela já tem nome, ela tem fórmula para vender o produto dela, enfim. Isso é uma coisa positiva para a empresa. Só que isso é também um patrimônio, ele fica ele é um investimento, ele fica lá nos nossos ativos intangíveis, lá nos ativos não circulantes. Então, não tem como a gente vender um ágio, por exemplo, entendeu? Não tem como a gente vender um ativo intangível. Isso é parte da empresa. Então, eu transformo que isso também é uma coisa que vai me dar rentabilidade futura, vai me gerar caixa, mas ela não está disponível para mim no momento que eu preciso. Beleza? Então, a resposta certa é depósitos bancários mais numerário em trânsito. Então, 2.800.000 mais 2.200.000 igual a 5 milhões essa empresa tem disponível. Quem dera eu ter esse dinheiro no meu disponível, né, pessoal? Seguimos. Então, a certa é a B. A 3, então, vamos lá. Utilize as informações a seguir para desenvolver as questões. Então, aqui, de novo, um balanço patrimonial e uma DRE. E vamos lá. Com base nessas informações, apresente por meio do cálculo da DFC, no modelo direto, qual foi o valor recebido de clientes em X2. Saldo inicial de clientes, 120 mil. Opa, vamos devagar, né? Saldo inicial de clientes, achei que estava por animação para cada uma delas. Então, saldo inicial de clientes. Vamos olhar aqui no nosso balanço. Contas a receber de clientes em X1, 120 mil. Entradas, então é o que eu recebi de clientes, é o que eu vendi para clientes. Então, minha receita bruta, R$ 789.245. Menos a saída, que é o meu saldo final. Meu saldo final de clientes no final de 31/2/2014 foi de R$ 200 mil. Então, durante o ano de 2014, quanto a nossa empresa recebeu de clientes? Ela recebeu R$ 709.245 reais, tá? Aqui, então, vamos falar sobre o fornecedor. Quanto foi pago de fornecedor durante o ano de X2, desculpa. Com base nessas informações, apresente, por meio do cálculo da DFC direto, qual foi o valor de pagamentos a fornecedores de estoque da nossa empresa. Então, lembrando que sempre a gente falar em fornecedores, modelo direto, nós vamos fazer, antes dessa equação, saldo inicial mais entrada menos saída, a equação para saber quanto nós tivemos de compra em 2014, quanto efetivamente nós compramos, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, saldo final do meu estoque, então quanto eu tenho
de estoque em X2. Então, a gente olha aqui, ó, 300 mil reais. Menos quanto eu tinha no início do ano. Com quanto eu iniciei o ano de estoque? Eu iniciei o ano de estoque conforme o balanço de 31/12 de X1, 240 mil reais. Então, um menos o outro, mais o CMV que eu tenho. Então, quanto que eu gastei? Quanto foi o custo das minhas mercadorias vendidas? Foi de 621 mil e 300 mil reais, tá? Então, eu tenho de compras, quanto eu tive de compra, quanto eu comprei em X2, foi 681.300. Aí, tendo isso, nós iniciamos o nosso cálculo para saber quanto nós pagamos aos nossos fornecedores. Então, saldo inicial do fornecedor. Quanto que eu iniciei o ano de X2 na minha conta de fornecedor? Então, eu olho isso em 31/12 de X1. Então, vamos lá nos meus fornecedores. 64 mil reais. Mais a entrada. Entrada é as minhas compras, que efetivamente eu comprei em X2. 681.300. E as minhas saídas, que é o quanto eu tenho de estoque no final do ano, em 31/12 de X1, de X2, desculpa. Que é de... Opa! Ai, gente, esquece, a professora tá viajando na maionese. Não é estoque. É fornecedor, 64 mil e fornecedor 90 mil, tá? Então, eu tenho a pagar em 31/12 de 2014, de X2, 90 mil reais. Então, eu vou fazer 64 mais 681.300 menos 90 mil. Então, foi pago de fornecedor pelo método direto da DFC, nós podemos constatar que foi 650.300 reais. C. Com base nessas informações, apresente por meio do cálculo da DFC direta qual foi o valor dos pagamentos de impostos sobre venda. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós viemos fazendo em clientes e fornecedores, agora com uma conta diferente, uma conta aleatória, impostos sobre venda. Vamos lá. Então, saldo inicial de impostos sobre venda. Vamos olhar aqui no nosso passivo circulante. Impostos pagos sobre venda, em X1, 3.600. Entrada é aquilo que eu paguei, é aquilo que eu adquiri durante o ano de 2014, de X2. Então, eu vou olhar isso lá na minha demonstração do resultado. Então, aqui, ó, impostos sobre venda, 9.800. Menos a saída, que é o quanto eu tinha a pagar lá no meu passivo de impostos sobre venda em 31/12 de X2, que vai ser 6 mil reais. Então, nós pagamos efetivamente de impostos sobre venda durante o ano de X2, 7.400 reais. Então, vai ser a mesma coisa, pessoal. Só alocar, só pensar que são contas diferentes. Então, se é imposto, eu não vou olhar no meu ativo, eu vou olhar lá no meu passivo circulante. E eu tenho que achar esse imposto na minha DRE. Caso não tenha, isso quer dizer que não foi pago nada durante o ano. Com base nessas informações, apresente por meio do cálculo da DFC, no modelo direto, qual foi o valor pago de despesas de vendas e administrativas. Então, vai ser a mesma situação. Opa. Tá, vamos lá. Acabei de lembrar de uma coisa. Eu coloquei esse valor errado aqui. Esse valor, ele vai aqui nas entradas. Aqui é 0. Por que é 0? Porque nós não temos essa conta no nosso passivo. Nós não temos despesas de vendas e administrativas a pagar. Não temos obrigações a pagar, ou seja, não tem valor no meu balanço. Porque tudo que eu gasto com despesas de venda e despesas administrativas já são pagas na hora. Eu não deixo elas a pagar. Eu não parcelo elas para ir pagando durante o ano, tá? Então, por isso que não tem no meu balanço. Eu só tenho esse valor na minha DRE. Ou seja, tudo que é adquirido de despesas de venda e despesas administrativas, eu já faço o pagamento na hora. Adquiri a despesa, já faço o pagamento. Então, vai estar aqui, ó,
Despesas de vendas e administrativas, 71.250. Em vez de estar aqui, ela tem que estar aqui, na entrada, que está se referindo ao valor tirado da DRE, tá? Então, zerado o saldo inicial e o saldo final, nós tivemos um gasto de despesas de venda, que foi pago por meio do nosso caixa, nosso equivalente de caixa, no valor de R$ 71.250. Questão E, então. Com base nessas informações, apresente por meio do cálculo da DFC no modelo direto qual foi o valor dos pagamentos de dividendos a pagar. Ah, então, essa aqui foi uma pegadinha, né, pessoal? Muitas pessoas ficaram com muitas dúvidas aí e vieram me perguntar, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa, utiliza a mesma equação, porém, tem que ter um pouquinho mais de interpretação nessa aqui. Ó, presta atenção aí. Saldo inicial de dividendos a pagar, vamos olhar lá no nosso balanço. Dividendos a pagar, em 31/12 de X1, nós tínhamos R$ 9.600. As entradas de dividendos, nós temos R$ 17.000. Mas espera aí, prof, como é que você sabe disso? Da onde você tirou esse valor de R$ 17.000? Ué, porque se a gente olhar no nosso balanço, em 31/12 de X2, ele mostra que daqueles 59.800 que aparece na DRE de lucro, então aqui, ó, a minha DRE em X2, ela teve no ano de X2, a nossa empresa teve um lucro de 59.800, certo? E já foi jogado que desses 59.800, 17 vão ser pagos de dividendos aos investidores. Então, eu sei que desses 59, 17 vai ser distribuído. Então, aí que tá, ó, a entrada, ela tá aqui na nossa DRE. Eu tenho esse valor na minha DRE, 17 mil, só que ele não está especificado aqui. Ele está dentro deste montante do lucro. Por quê? Porque o dividendo, ele é uma parte do lucro que é retirada para distribuir para os investidores ou para distribuir para os sócios. Entenderam? Essa jogada desta conta. Então, ela não está igual às outras aqui, discriminada. Ela está dentro dessa conta de lucros. E a gente sabe que parte dela está discriminada para dividendos a receber, que foi lançada aqui em 31/12 de X2, como 17 mil a pagar para os investidores dessa empresa. Então, esse é o joguinho dessa conta, tá? Então, o que a gente pode concluir? Que foi pago durante o ano de X2 os R$ 9.600, que correspondiam a dividendos a pagar do ano de X1. Então, fechou o ano e de X1, eles iam distribuir R$ 9.600, que foi distribuído durante o ano de X2. Quando fechou o ano em 31/12 de X2, entrou uma outra parcela de dividendos a distribuir, que vai ficar para ser paga em X3. Vocês entenderam? Todo ano, no final do ano, que a gente sabe quanto teve de lucro. Aí tira a parte a distribuir dos sócios e vai lá para o nosso balanço. Dividendos a pagar. E assim vai essa parte de dividendos a pagar. Então, é mais um jogo para a gente pensar como que funciona. É exatamente assim que funciona. Então, aqui só vai refletir o que realmente a gente está acostumado a pensar na prática, né? Então, eu termino o ano e falo, ó, vou pagar os dividendos. Só que a gente vai pagar efetivamente dividendos a partir do ano subsequente. Porque em 31/12 de X2, fechou o ano. Fechou, acabou. Ano que vem eu vou fazer o pagamento desse valor aí. Entenderam? Então, contabilmente, nós fechamos o exercício em 31/12 de X2. Ou de X1, enfim. Então, é isso. Beleza, pessoal? Então, façam essa correção bem bonitinha, me chamem, tirem dúvidas, se ficou com dúvidas ainda, se ficou com dúvidas mesmo com a explicação aqui da correção, tá? E já vou gravando o vídeo da DFC normal, da DFC que nós falamos que ela é, contabilmente falando, a
a demonstração contábil que a gente utiliza aí para fins de contabilidade, também para fins de obrigações acessórias fiscais. É naquele modelo que a Receita pede para que a gente faça e entregue as demonstrações das empresas, tá bom? Então, do modelo indireto. Esse vocês já tiveram um pouco de contato no ano passado, então acredito que vai ser um pouco mais fácil de vocês desenvolver, tá? Terminando essa DFC, nós já vamos partir para DVA e equivalência patrimonial, bom? Beijos!